Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, 6:02, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Hoje entramos cedo. Oi, Vera. Hoje pontualmente. Vamos aproveitar, então, cada minuto dessa cedura toda. Vera, temos aí o encontro entre os presidentes do Supremo e do Senado, se reuniram a portas fechadas e tal. sim, posaram para fotos juntos, mas ficaram a portas fechadas por uns 45 minutinhos, Bocardi, discutindo essas questões aí que causam solavancos e crises entre os poderes e a maneira de tentar reduzir esses atritos e conduzir o país em normalidade institucional até as eleições, né? Eles não deram muitos detalhes daquelas preocupações que os afligem e do que eles combinaram, do que conversaram, porém, os dois soltaram manifestações ao final. Rodrigo Pacheco deu uma coletiva ali na porta mesmo. Falou que não é possível que o processo eleitoral descambe para anomalias graves. Ele repetiu essa expressão, anomalias graves, mais de uma vez. E depois ele detalhou o que seriam essas anomalias. Ataques às instituições democráticas, ameaças à realização das eleições, disse que isso não é admissível e que esses arroubos e esses solavancos têm de ser contidos e rebatidos na mesma proporção. Portanto, declarações fortes, importantes aí por parte do presidente do Senado. Ele vem num crescendo nas reações dele desde o fim de semana, quando foram realizados atos por apoiadores do presidente, 2 deles aos quais o presidente ou compareceu ou mandou uma mensagem virtual, e esses atos continham de novo pedidos de fechamento do Supremo, pedido de destituição de ministros, de impeachment de ministros, e o senador Rodrigo Pacheco foi ali bem claro, já tinha sido nas redes sociais no fim de semana e de novo agora ele falou de viva voz que isso não pode ser admissível e que atacar as instituições passa do ponto, não se trata de só manifestação de liberdade de expressão, é algo que põe em xeque, põe em risco a própria democracia e, portanto, deve ser contido e rebatido na mesma proporção. A nota soltada pelo ministro Fux é um pouco mais ali formal, até usa uma palavra que a maior parte do eleitorado não vai entender, porque diz que é inegociável a democracia e a rigidez do processo eleitoral. Então, de uma de professor Pasquale, ele está dizendo que é a integridade do processo eleitoral, o fato de ele ser seguro e ser aí, portanto, transparente e etc. E então ele está defendendo que as urnas são seguras e que a democracia é inegociável. O Fux agora está reunido também com o ministro da Defesa. Ele vai se reunir está reunido com o general Paulo Sérgio para tratar também desses estranhamentos que houve entre o Supremo e as Forças Armadas nas últimas semanas, em razão daquela declaração do ministro Barroso de que as Forças Armadas estavam sendo instadas a se levantar contra o processo eleitoral, que estavam sendo, eu não lembro qual foi exatamente o verbo que ele usou, não era instado, mas elas estavam sendo, também não era cooptadas, elas estavam sendo, me ajudem, instruídas, algo parecido com instruídas, mas também não era esse verbo, mas enfim. Era orientadas? Orientadas, boa, Carol, exatamente. Depois o próprio Bolsonaro comentou na live que se ele diz que as forças estavam sendo orientadas, quem orientaria é ele, porque ele repetiu mais de 3 vezes que ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, o ministro Fux foi até o ministro da Defesa para tentar também distensionar esse ambiente. E a gente ainda não sabe direito detalhes dessa reunião, mas o fato é que depois de uma semana passada muito ali marcada por perplexidade, com a escalada
das agressões e o Supremo ainda muito sem reagir, Fux foi cobrado por essa letargia e agora está querendo mostrar serviço, está querendo mostrar que está alerta, que está atento e que está zelando pelo Poder Judiciário. E é sempre o mesmo enredo, né, Vera? O Bolsonaro faz a ofensiva, aí depois vem a turma do deixa disso, o pessoal do Legislativo, aí distensiona ali entre os poderes. O problema é que quem tensiona, que é o Bolsonaro, não está interessado em distensionar nada, né, em fazer reunião com ninguém. E aí a gente fica vivendo esse looping eterno, né? É um looping eterno e muitas vezes os aliados do presidente tentam inverter a responsabilidade por a gente estar nesse looping. Por exemplo, na semana passada, o grande vilão, tido como vilão, aquele responsável pela escalada, e até alguns ministros embarcaram nessa desculpa, diziam que era o ministro Barroso, quando ele falou coisas que eram baseadas em fato. Mas o fato é que quem tensiona a todo momento é o presidente Bolsonaro e usa tudo isso como pretexto. O que eles ficaram foi com os pés e as mãos meio atados, Carol, porque hoje o Pacheco voltou a falar sobre a questão do indulto, dizendo que é difícil que os demais poderes revoguem algo que é uma prerrogativa do presidente da República. E aí ele tentou dizer algo para além disso. Falou, olha, o que a gente pode fazer, e vamos discutir essa possibilidade no Senado, é um projeto para daqui para frente conter e limitar os casos em que o presidente pode conceder perdão presidencial para criminosos, para condenados. Então é aquela coisa de fazer uma reforma em cima da obra que já deu errado, mas ele insiste na tese de que o perdão dado por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira não pode ser revisto nem pelo Supremo e nem pelo Congresso. O Fux ainda não se manifestou sobre isso, eles estão esperando para se manifestar no corpo do processo, mas é um caso que virou um impasse, eles não sabiam como sair, resolveram sair pelo modo também ele tradicional, nota de repúdio, mais reunião de concertação dos poderes. Isso, por enquanto, não tem sido muito efetivo, não tem sido suficiente para conter o presidente, mas eles estão, pelo menos, dando uma manifestação de que não vão aceitar qualquer tentativa de empastelar a eleição. Isso é importante, isso pode servir ali como, de alguma maneira, uma barreira de contenção, se não para o Bolsonaro, mas para o seu redor ali, para que digam para ele que ele não pode avançar mais muito para além do que ele já avançou e já avançou demais. E agora o ministro vai se reunir com o ministro da Defesa? É isso, estão lá a portas fechadas, deve estar acontecendo agora essa reunião para essa questão aí de aplainar o terreno depois das declarações do Barroso. É importante esse encontro, mas também é um encontro que a gente tem que pensar, né? Será que teria que ser o Fux a chamar o ministro da Defesa? Porque, afinal, ele é o representante de um poder, quando o ministro da Defesa é um subordinado do presidente da República. Mas, ainda assim, o presidente do Supremo resolveu fazer essa reunião. Antes de ir até o Fux, o Pacheco também tinha reunido os líderes do Senado, discutiram a pauta do Senado, mas discutiram também a necessidade de zelar pela democracia e pela realização das eleições. Então, pelo menos está se criando aí um coro amplo de vozes de vários partidos, de várias correntes políticas, em uníssono, dizendo que não é aceitável qualquer questionamento à realização e ao resultado das eleições de outubro. Sei lá, eu acho, até a hora que eu paro e penso, tudo bem, é assim mesmo, a galera faz e tal. Mas separe, os caras ocupam esses cargos aí e tudo encontrinho de porta fechada, se reúne daqui, se reúne dali, daí, sabe, as coisas meio... A gente vai encarando isso com uma certa naturalidade, tudo normal, encontro daqui, outro dali, um joguinho daqui, de lá, tal, tudo assim, nesse acerto, nessa tentativa de costura e tal. As coisas não são claras, não são cristalinas. Nesse caso é normal que presidentes de poderes façam esse tipo de reunião, que tem uma reunião institucional formal, foi no gabinete, não foi muito essa cara de conspiração, mas certamente a portas fechadas e com poucos assessores ou sem assessores, eles podem ter externado um maior ou menor grau de preocupação com o estado das coisas atuais, mas
de certa maneira, isso é importante, porque se a gente passar a viver uma ameaça constante, olha, qualquer coisa pode não ter eleição, olha, qualquer coisa, a eleição pode não valer, isso também gera um grau de instabilidade enorme. Eu acho que eles se reunirem e depois saírem e darem declarações no sentido de que a democracia vai ser preservada a qualquer custo e sem qualquer negociação, tem isso na nota, é inegociável, acho que é uma demonstração importante. Talvez não suficiente, como a Carol disse, mas ainda assim importante. Eu acho que a falta de harmonia é que leva a esses sentimentos. Já não tem uma falta de harmonia, e daí essa tentativa de costurar entre um e outro para tentar, sabe, uma coisa assim, vamos aqui, a gente ver se a gente consegue tal, criar harmonia em defesa da democracia, tal, tipo, acho que a falta de harmonia é que leva a esse sentimento ruim, pelo menos meu. Sim. Vamos lá, Carol. Vamos para o próximo assunto, Vera, que foi o ato de apoio do Paulinho da Força ao Lula, com presença do Alckmin e tal, mas teve um puxão de orelha, né? Teve. Ele levou Solidariedade formalmente para a aliança com o ex-presidente Lula. Isso aí é bem diferente, importante, porque o Paulinho da Força foi uma das vozes em defesa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E a Força Sindical, que é a central ligada ao Solidariedade, ligada a ele, é uma rival histórica da CUT. Ele chegou a ter um momento de aproximação com o governo Lula 1 e 2, mas depois voltaram a se distanciar e o partido e ele próprio estiveram muito ali ativos na negociação e na costura do impeachment. Então, um retorno, uma aproximação dessas duas forças do trabalhismo brasileiro, que tem ideologias muito diferentes, metodologias muito diferentes. A Força sempre foi um sindicalismo mais pragmático, de resultado e menos ideológico que a CUT, por exemplo. A CUT chamaria de pelego, né? O que eu estou chamando de pragmatismo, eles chamariam de peleguismo. E mesmo sendo esse estranho no ninho, Paulinho da Força foi lá e abertamente falou para o Lula, na cara dele, que estava vendo erros na condução da campanha dele, e muita gente no seu entorno pode estar achando que o senhor já ganhou a eleição, e essa eleição não está ganha. Criticou a constância e a ênfase em se ficar falando em reforma trabalhista, revogação da reforma trabalhista, porque ele acha que isso causa ruído na eleição, e aí falou uma bravata lá, aproveitou a presença do vice-presidente da Câmara no ato e falou: eu em alguns meses aqui com o Marcelo Ramos resolvo essa questão dos trabalhadores. Mas resolve para que lado, né? Porque a Força Sindical aprovou essa reforma trabalhista, daí o ruído. E enquanto a CUT e o PT são contra o que foi feito no governo Temer. Então, é uma divergência que não é pequena, que não é trivial, porque diz respeito justamente ao core business dessas centrais sindicais, que é a legislação trabalhista e tudo que ela envolve, mas ainda assim aquela disposição por parte do Solidariedade e da Força Sindical de, por hora, passar por cima dessas divergências e apoiar o Lula. Geraldo Alckmin voltou a discursar num tom muito parecido com aquele no qual ele tinha discursado na última solenidade em que eles estiveram juntos, repetindo que o Lula é o maior líder popular já surgido no Brasil e que foi o mundo do trabalho que forjou esse líder. Então, uma reunião grande, inclusive atraíram para ela personalidades para além do Solidariedade, estavam lá, como já citei, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, mas também o ex-presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Os dois são do PSD, do Kassab, o que levou de novo a especulações a respeito de uma aproximação do PSD em relação a essa chapa. Mas em razão disso, ou até para dirimir essa nova onda aí de especulações, o Gilberto Kassab saiu de um relativo silêncio no qual ele andava nas últimas semanas e lançou uma nova possibilidade, dizendo que o único candidato aí da chamada terceira via que pode vir a ter o apoio do partido dele é Ciro Gomes. Até agora não tinha aparecido essa possibilidade no radar, mas o Gilberto Kassab, depois de bater na trave com várias tentativas de candidatura própria que não vingaram, aí agora fala isso na possibilidade de ter um apoio do PSD
ao Ciro Gomes. Não deu a entender que isso esteja avançado como negociação, mas falou isso. Também é aquele tipo de apoio que, se vier, não vai ser muito sério, não vai ser muito para valer, não vai ser muito empolgado, porque a gente já está vendo, lideranças importantes do PSD no palanque do Lula. Estava lá o Omar Aziz e também o Marcelo Ramos, os dois são do Amazonas, que é um estado que está sendo meio precursor na criação da tal frente ampla. Tem uma possibilidade de um chapão lá que englobe o PSD desses dois, que são figuras importantes lá. Um vai ser candidato ao Senado, o outro de novo à Câmara, mas também o MDB do senador Eduardo Braga, também o amazoniano Mendes, figura antiquíssima da política amazonense, que deve ser o candidato ao governo, e a possibilidade até de incluir o PSDB nesse chapão com o Arthur Virgílio junto nessa aliança, uma aliança contra o bolsonarismo. E aí pode ter uma aproximação de um tucano importante, que é o Arthur Virgílio, com o Lula, em alguma medida. Então, esses palanques estão ficando bem heterogêneos, bem heterodoxos, mas é um aperitivo do que a gente vai ver no Brasil todo. Mas aquela história que a gente já vinha falando aqui, né? Com cheiro de Lula absorvendo a tal da terceira via, né? Isso, exatamente. Essa história do Kassab também é difícil de acreditar, né? Que ele vai de Ciro, né? E ele que já demonstrou aí um certo apreço pela candidatura do Lula. Agora, o Solidariedade, o que significa ele pro PT? Significa uma mudança de paradigma aí nesse mundo das centrais, Bocardi, porque são duas centrais que foram criadas na divergência. A força sindical só cresceu e só se expandiu negando o tipo de sindicalismo que a CUT praticava. A CUT veio ali daquela retomada do sindicalismo nos anos 70 e muita força nos anos 80, uma força muito grande no ABC, com as grandes greves, primeiras grandes greves da era da ditadura. E a força sindical surge mais para o fim dos anos 80, meio ali na esteira de um projeto neoliberal que aparecia no país, que a CUT chamava de neoliberal, mas muito mais voltada para a negociação com as empresas e o que eles chamavam de sindicalismo de resultados. Olha, a gente não faz greves, a gente não faz grandes paralisações, mas a gente obtém para a nossa base ganhos maiores do que os sindicatos da CUT. Então, isso sempre foi uma divergência muito grande, tinha inclusive uma competição muito grande por qual das duas centrais atraía mais público nos 1º de maio, etc. E aí, quando o Lula venceu a eleição, ele já começou uma certa conversa com a força. O Paulinho chegou a integrar o governo, teve essa aproximação que resultou numa cisão quando a presidente era Dilma Rousseff. Agora, essa reaproximação tem esse peso aí de tantas idas e vindas de dois ramos do trabalhismo brasileiro, do sindicalismo brasileiro. Vamos ver como que isso, caso o Lula ganhe a eleição, vai se mostrar como política de Estado, política para as relações de trabalho, uma vez que, como eu disse, uma central está mais a favor das mudanças que foram feitas nas leis trabalhistas e a outra é enfaticamente contrária. Chega aqui Carol, só interrompendo, tá falando de sindicalismo, já queria trazer aqui, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui do Viva Voz, mas a informação que chega agora e que tem a ver com a economia do Brasil. A Volkswagen acabou de informar que a fábrica de São Bernardo do Campo, que fica na Anchieta, a partir do dia 9/5, vai aplicar 30 dias de férias coletivas nos 2 turnos existentes em razão da falta de semicondutores. Isso tem um significado muito grande e importante, falta de política industrial, reflexo de pandemia, e você aplicar férias coletivas significa deixar de produzir, deixar de gerar riqueza e ainda colocar em risco o emprego do pouco que tem no setor. É um dos setores que mais sofrem com todas essas variáveis aí que você colocou. Várias montadoras, inclusive, já encerraram plantas importantes nos últimos anos e a gente tem aí todo um problema na cadeia de carros novos, praticamente dificuldade de comprar, valorização dos usados. Tudo isso vai acentuar essa falta de balanço no mercado e também no mercado de trabalho, bem importante. Vai lá, Carol.
Não, ia puxar já esse assunto, o último assunto da nossa pauta, sobre os jovens e a política. Saiu uma pesquisa do IDEA Big Data mostrando as chaves do desinteresse dos jovens pela política, né, Vera? Exato. Uma parte dessa pesquisa foi veiculada ontem no Jornal Nacional. Me interessou porque eu estou muito ligada nesse assunto. Falei a respeito dele aqui no Viva Voz ontem. Devo fazer minha coluna de amanhã no Globo a esse respeito. E a pesquisa mostra em números algumas daquelas razões que explicam o desinteresse dos jovens por política e por que esse ano teve uma baixa recorde de inscrições na faixa de 16 e 17 anos para votar. Mostra que os jovens se informam sobre política muito pelas redes sociais e muito pelo WhatsApp. Eu acho que meio para não pagar de alienados, muitos deles responderam que se formam por portais e blogs, mas eu duvidei um pouco desse número, que 32% se formam majoritariamente por portais e blogs. E aí vem telejornais, 29%, WhatsApp 26% e Instagram 25%. Digamos que a principal razão de ser do Instagram não é ser uma rede que informa bem as pessoas sobre política, né? Muito menos o WhatsApp. Então já mostra aí que as pessoas têm um caminho tortuoso, as pessoas nessa faixa, para buscar informações. E aí vem as coisas mais importantes que eu achei. 81% dos que responderam a essa pesquisa do IDEA disseram que não opinam sobre política nos seus perfis de redes sociais. Então, veja, eles recebem as informações por lá, mas são passivos, não opinam, não comentam, não se manifestam. E aí, a pesquisa tentou saber por quê. Por que as pessoas não opinam, não comentam e evitam falar sobre assunto nas suas redes? E aí aparece, 33% disseram que têm medo de ser cancelados. 41% acham que ninguém vai se convencer da sua própria opinião, então é inútil você manifestar a sua opinião, o que é uma postura muito passiva de receber informação. E 18% apontam que o ambiente nas redes é muito tóxico, que então não vale a pena você se expor a ele. Tudo isso é meio complementar, uma coisa não exclui a outra, mas mostra aí a dificuldade de você progredir com uma discussão política via redes sociais. Depois, uma outra pergunta da base do tipo concorda ou discorda, a pesquisa fala, você concorda que o ambiente de debates nas redes é muito agressivo? 60% concordam com essa afirmação. E 52% concordam quando diz, você tem medo de ser cancelado ou julgado? 52% sim, dizem que tem esse medo. Uma coisa que me chamou a atenção é que toda essa coisa, tire o seu título, foi encampada muito pela esquerda. E foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos seus filhos. No fim de semana mesmo, Bolsonaro voltou a bater boca com o ator Leonardo DiCaprio em razão desse assunto. Pois bem, do público que respondeu a essa pesquisa, 29% se dizem mais de direita, enquanto só 21% dos jovens de 16 e 17 anos dizem ser mais de esquerda. Então, talvez a percepção de que a juventude seja necessariamente mais de esquerda esteja equivocada, seja uma coisa só subjetiva e não baseada em dados. 41% dizem não ter uma ideologia muito definida. Então, é esse público que está ali recebendo informações de fontes não fidedignas, não se manifestando de medo de ser cancelado e que tem aí uma espécie de embaçamento quanto ao que pensa da política. Então, a gente precisa investir numa educação política para os jovens, uma conscientização mais bem feita, né? Gente, esse negócio do Instagram é assustador, porque o Instagram é uma revista, né? Uma revista de fotos. É isso. É um magazine. Vidinho, magazine foto, onde lá no meio tem um monte de gente vendendo comida. coisas. É um shopping center, digamos isso. assim. Não é lugar para ninguém buscar informação sobre política, mas a gente vê aí então um jovem que consome informação a todo momento, de todos os lados, não sabe direito o que está consumindo, não sabe direito se posicionar politicamente nesse ambiente e também não demonstra muito interesse em votar. Você pergunta, você pretende tirar o título? 28% responderam que não pretendem tirar o título. Outros, acho que se viram na obrigação de dizer que pretendem, mas não sabem dizer direito por quê. Por que é importante você tirar o título. Então, é um quadro que explica um pouco a demora nessa
tomada de decisão do jovem de tirar o título. Agora, nesses últimos dias, eu falei hoje com o TSE, teve uma procura recorde, né, deixando tudo para os últimos dias. Segunda-feira foi o maior número de acessos ao portal Título Net, 381 mil solicitações de mudança ou de tirada de novo título por lá, e mais 303 mil no Sistema Elo, que é um outro sistema da Justiça. Então, isso perfaz 685 mil novas solicitações, um número recorde. Hoje também deve ter sido alto, porque me falaram que o sistema estava operando em máxima carga. E amanhã ainda é o último dia, então reforço aqui a orientação, a dica, o pedido, o que quer que seja, para pais e filhos que pensem nisso. Os jovens precisam tirar seu título e se informar mais corretamente, mais sistematicamente e com fontes mais confiáveis a respeito da política. Falar isso aqui e botar um post no Instagram. Bem colorido, bonito. Assim, põe um vídeo, bota põe um com vídeo. uma paisagem e tal. Faz de conta que tá vendendo alguma coisa, assim, fazendo... Como é que é? Tem um nome isso aí, né, que a galera faz lá. Publi do título. Assim, publi do TSE. É, publi do TSE, um negócio assim, então. Vou fazer isso. Desse Vamos jeito. com a música? Vamos lá. Qual é? A música é uma provocação, porque essa música surgiu justamente para dar uma chacoalhada nos jovens nos anos 80, quando o Roger do Traje a Rigor era jovem e era um transgressor. E era uma música que na minha geração chacoalhava muito a gente para se engajar mais em política. Então vamos ver se ela ainda surge esse efeito, apesar da grande guinada que também deu o vocalista da banda. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Caramba, mas o tempo passa. Ups. E o profético. Não sabíamos que essa música seria profética, né? Isso, ó, autobiográfica e etc. Bom, é isso então. Até amanhã, gente. Valeu. Vera Magalhães, viva a voz, uma boa noite pra você. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.